O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. E no tempo comum, nos vestimos de verde para simbolizar as coisas do dia a dia, as coisas simples. E nesta simplicidade do dia a dia, nós somos chamados a estar com o Mestre, a estar com Jesus. A aprender as coisas direto dele, da boca dele, da voz dele, do coração dele. É o tempo em que a gente precisa aprender a amizade com ele, o Mestre Jesus. E cada domingo a liturgia nos traz várias coisas, vários valores a respeito de Jesus e a respeito do seu reino. A primeira leitura que nós lemos hoje na missa é a profecia de Zacarias. Quem foi o profeta Zacarias? Zacarias começou seu ministério no ano de 535, 37 mais ou menos, em Jerusalém. E era um tempo muito especial para o povo de Deus, para o povo que estava escravizado na Babilônia. Eles haviam acabado de chegar na cidade de Jerusalém, porque antes eles passaram 70 anos sendo escravo da Babilônia. O grande general Nabucodonosor foi até a cidade de Jerusalém, 70 anos antes, devastou a cidade, destruiu tudo, levou para a Babilônia o povo de Deus como escravo. 10 anos depois ele voltou e ainda arrasou o que tinha e botou fogo em tudo, queimou toda a cidade, incendiou, destruiu tudo, principalmente o templo de Jerusalém. Ele já foi destruído 3 vezes e até hoje ainda continua destruído. O que nós encontramos lá em Jerusalém são os muros, apenas um pedaço do muro, o muro das lamentações, como eles chamam assim. Só um pedaço do muro. O templo mesmo foi destruído e no lugar bem onde estava o Santo dos Santos, construíram uma mesquita muçulmana, a mesquita de Omar, a cúpula dourada, como eles chamam. Quando o povo chega em Jerusalém, a cidade está destruída. Uma sensação de dor e de depressão toma conta do povo de tal forma que o sacerdote Esdras chega no centro na praça principal da cidade, onde era a praça. Ele coloca um estrado de madeira, fica de pé, pega o livro da lei e começa a ler a Torá. E enquanto ele lia, o povo chorava, porque há muito tempo não ouvia as leis de Deus, os decretos de Deus.
E foi justamente nesse momento de depressão, de tristeza, de recomeço, que o profeta traz essa profecia, que é uma profecia de esperança. Vejam o que disse o profeta hoje. Ele disse assim: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro cria de jumenta. Aqui o profeta, 500 anos antes, está falando de Jesus. Foi Jesus que entrou no domingo de Ramos, na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, e as pessoas aclamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Qual é a mensagem que esta primeira leitura nos traz hoje? Que a sua cidade, que é o seu coração, a sua alma, por mais escrava que ela esteja do pecado ou devastada pela miséria que de repente você cultiva dentro do seu coração, ela pode ser reconstruída se você deixar que Jesus entre dentro da sua cidade. Se você convidá-lo para estar com você, ele irá reconstruir. É a primeira mensagem de hoje. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos. Cidade de Roma. Roma é uma cidade incrível, bonita, suntuosa, grandiosa. Todo mundo sonho era ir para Roma. A Roma dos vários poetas, a Roma das várias escolas e faculdades, a Roma também da vida boêmia, uma Roma extraordinária, cheia de encantos, uma Roma cheia de templos pagãos, várias religiões, uma Roma também completamente largada à vida devassa. Ali no meio da praça existiam os banhos públicos, as pessoas tomavam banho e faziam tudo que é tipo de orgia. Tinha a prostituição sagrada, vários jovens, meninos e meninas iam para a prostituição para adorar os deuses pagãos. E ali na cidade de Roma, nessa cidade, dentro desse contexto, nascem os cristãos. Os cristãos precisam ser diferentes, dizia São Paulo àquelas pessoas. Vocês precisam se diferenciar deste mundo, destas coisas mundanas. Vocês precisam compreender que vocês nasceram do Espírito. Vocês não estão sujeitos à carne, né? São Paulo vai dizer bem claro isso. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. São Paulo vem aqui dizer: você precisa ser diferente. Você não tem que satisfazer a sua carne tudo o que ela pede. Você precisa compreender que o seu corpo é um templo sagrado, o lugar onde habita Deus. E você tem que organizá-lo e ordená-lo para o céu, para a eternidade. São Paulo termina dizendo assim: pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. E nós viveremos para sempre. Não só a nossa alma, que quando morremos nós viramos espírito. Não só o nosso espírito, mas a nossa carne também. A nossa carne será ressuscitada no último dia. Quando o Senhor vier, Ele vai ressuscitar os nossos corpos e nos levar inteiros para o céu. Jesus já está inteiro no céu. O seu corpo ressuscitado, e foi inclusive experimentado pelo apóstolo. Tomé, põe o seu dedo aqui na minha chaga, veja, sou eu mesmo. É a minha carne que agora sobe para o céu. Já está lá no céu Jesus e a Virgem Maria. Todos os outros santos ainda estão aqui na terra esperando o dia da ressurreição. Tem alguns santos, inclusive, que até hoje não se decompuseram. Estão aí, corpos intactos. Santo Antônio, por exemplo, a língua dele, o aparelho fonador de Santo Antônio está lá intacto. Ele que era o pregador, que falava a palavra de Deus e a palavra de Deus santificou também o seu corpo. E nós também precisamos entender isso. O nosso corpo é o lugar onde habita Deus.
A gente deveria, inclusive, pensar algumas coisas aí que é tão moderno, que é tão chique, tão bonito, todo mundo enchendo o corpo de tatuagem, de piercing, de silicone, de não sei o quê. Jesus vai ressuscitar toda essa tranqueira aí, será? Né? O seu corpo não é o templo onde Deus habita? É para a gente pensar. A gente precisa viver segundo o Espírito de São Paulo. E o Evangelho? Apenas 2 pontos do Evangelho. Jesus orando ao Pai, falando com o Pai e dizendo: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Por que que só os pequeninos poderão saber as coisas do reino dos céus? Porque para saber as coisas do reino do céu, você tem que ter um coração humilde, um coração soberbo, prepotente, arrogante, um coração que se acha, nunca vai encontrar Deus e nunca vai saber as coisas de Deus. E se não sabe as coisas de Deus, não encontra o caminho do céu e se perde. Esse é o primeiro ponto. Para entendermos as coisas do céu, precisamos ter um coração pequenino, um coração dependente de Deus. E o último ponto. Jesus diz assim, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Algumas pessoas interpretam essas passagens dizendo assim: viu, gente, está vendo? Olha aí, Jesus está dizendo que se você está sofrendo, venha para cá e pare de sofrer hoje mesmo. Se você está com problemas financeiros, muito bem, vá lá em Jesus, dá o seu dízimo, dá o seu 100%, vende a sua casa e dá tudo na igreja, porque Jesus vai te honrar, Ele vai te dar 1000 vezes mais. Jesus está dizendo. Você não leu o Evangelho inteiro. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos pecados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: você está cansado da sua vida sofrida, dolorida, terrível, a sua vida planejada que não deu certo e agora você traz a frustração de uma vida que não deu certo? Está cansado de tudo isso? Muito bem, vem para cá, dá para mim essa sua vida velha e toma a minha, pega o meu jugo. Jesus está dizendo: vamos trocar de lugar, você me dá a sua cruz e eu te dou a minha, porque a minha é suave. O meu jugo é suave, porque o meu jugo, ele é forjado no amor eterno, no amor ágape, no amor total, no amor que se dá, no amor que se gasta, no amor, como nós chamamos na teologia, no amor kenótico, a kenosis de Deus, Deus que se esvazia para que a gente seja preenchido da sua vida. O que Jesus está dizendo é: esqueça a sua vida e venha viver a minha vida. E a vida de Jesus é a cruz, Ele não sabe outra forma de fazer as coisas. E quando nós de fato assumimos a vida de Cristo, a nossa vida perde o sentido e a dele se manifesta plenamente. Mas isso significa muito sofrimento. Lembram, por exemplo, da vida de Santa Rita de Cássia? Ela, desde muito jovem, decidiu que viveria para Cristo. Quando ainda era menina, ela se consagrou a Jesus, dizendo: eu serei de Jesus, serei totalmente dele. Mas os planos de Rita eram completamente diferentes dos planos de Deus. Quando ela ficou moça, os pais obrigaram ela a se casar. Se casou com um homem que, um tempo depois de casada, ela descobriu que ele era matador de aluguel, bêbado, adúltero, violento, que batia nela e fazia ela passar por todos os tipos de humilhações. Santa Rita, além do sofrimento imposto pelo marido, ela mesma fazia penitência e rezava, e rezava, e rezava constantemente, até que o marido dela se converte. O marido dela se converteu, ela já tinha 2 filhos, ela teve filhos gêmeos. Quando o marido se converte, se torna um homem bom, amável, de Deus, que reza, que vai à igreja,
As pessoas que ele tinha ferido foram lá se vingar e mataram ele também. Ela sepulta o marido. Os filhos já estavam jovenzinhos, adolescentes. Um dia ela escuta eles conversando com o tio, e o tio dizendo assim: vamos vingar a morte do seu pai. E os meninos: sim, vamos vingar mesmo. E ela reza dizendo a Deus: Senhor, eu prefiro sepultar os meus filhos do que vê-los assassinos. Uma peste devasta a Europa, várias pessoas da família de Rita morrem, inclusive os 2 filhos. Ela sepulta os 2 filhos. Depois de viúva, vai para o convento porque ela quer ser freira, porque o sonho dela era ser freira. Chega lá, as irmãs dizem para ela: não queremos você aqui, uma mulher que já foi casada não entra em convento, pode cuidar da sua vida em outro lugar. Milagrosamente, Santa Rita é colocada dentro do mosteiro, aí elas aceitam ela. Mas não aceita Santa Rita assim: que lindo, aconteceu um milagre na vida dela. Pegam ela e colocam ela assim como freira lá de outra categoria. E todos os trabalhos mais pesados, lavar, passar, cozinhar, todas as coisas mais pesadas do convento, era a Rita que fazia. Um belo dia está Rita rezando na frente do crucifixo, ela rezando, pedindo a Jesus que aumente a sua cruz, que ela ainda acha pouco. Daqui a pouco desprende um espinho da coroa de Jesus e acerta a testa de Santa Rita. Aquela ferida começa a sangrar e feder horrivelmente. Pegam Rita, colocam ela lá no fundo do quintal, faz uma casinha para ela, como se fosse um cachorrinho lá no final, e ninguém chegava nem perto dela, levava a comida com o nariz tampado e voltava para casa. E ela viveu 72 anos nesta vida maravilhosa, de sofrimento e de dor. Isso sem falar as várias humilhações da irmã que pega um cabo de vassoura, diz: planta esse cabo de vassoura e vai regar. E ela vai regar e depois o cabo de vassoura floresce. As várias humilhações, as várias coisas que ela tem que passar, uma vida inteira de sofrimento. E por que isso aconteceu com ela? Porque ela trocou o jugo dela com o jugo de Cristo. O que Jesus está nos propondo no Evangelho hoje é exatamente isso. Está cansado da sua vida? Está depressivo? Está triste? Está tomando remédio aí para resolver muitos problemas do seu coração? Muito bem, vamos trocar de lugar. E aí você vai entender o que é a felicidade. Porque o problema é que você está procurando a felicidade no lugar errado. Aqui neste mundo você nunca vai encontrar. A felicidade está escondida no coração de Deus, na cruz. Hoje Rita é feliz. E lá do céu intercede por nós para que a gente entenda que não existe outro caminho que não seja o caminho da cruz.